Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, recebemos aqui no estúdio hoje a senhora Silvia Fachin Meneguz, ela que é tradutora pública, conselheira do Comitato Italiano do Rio Grande do Sul. Silvia, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer. Obrigada a você por essa acolhida, obrigada Matheus, obrigada à rádio. Imagina, que é isso. Silvia, qual que é a tua função hoje? Tu trabalhas com o que, basicamente? Atualmente, eu sou conselheira do Comitê Italiano do Rio Grande do Sul, como você bem colocou, onde são 12 conselheiros eleitos por uma comunidade italiana do Rio Grande do Sul. O que quer dizer comunidade italiana do Rio Grande do Sul? Quer dizer a comunidade que tem cidadania italiana no Rio Grande do Sul. Para a gente ter uma ideia, no Rio Grande do Sul há uma estimativa de 3 milhões de cidadãos com origem italiana e que provavelmente teriam direito a ter a cidadania italiana. No Rio Grande do Sul, que somos um pouco mais de 10 milhões, 11 milhões talvez, desses 3 milhões teriam direito e teriam origens italianas e poderiam requerer uma cidadania italiana, que é todo um processo de reconhecimento. Destes 3 milhões, em torno de 60 a 70 mil já obtiveram esse reconhecimento. Isto é, pessoas que ao longo de 100 anos regularizaram a sua situação junto ao consulado italiano de Porto Alegre. Alguns de uma imigração mais antiga, de 1875 até 1910, outros de uma imigração mais recente, depois da Segunda Guerra Mundial, como é o caso do meu pai, que também veio nessa época, e outros de uma imigração ainda mais recente, que é dos anos 2000 para cá, onde estão vindo técnicos profissionais italianos, né, que estão sediados no Rio Grande do Sul. Então, esse mundo, esse universo dos italianos com cidadania italiana registrados no Consulado de Porto Alegre, ele mais ou menos fecha entre 60 e 70 mil pessoas. Essas pessoas, elas têm a possibilidade, elas estão registradas junto a um registro civil que está dentro do consulado italiano. Elas têm o direito de obter o seu passaporte italiano. Então, elas estão registradas, mas não necessariamente estão com o passaporte na mão, mas elas podem requerê-lo. Então, essas pessoas podem votar para 12 conselheiros no Rio Grande do Sul, escolher entre um número de pessoas, 12 conselheiros no Rio Grande do Sul, que as representarão junto ao Consulado de Porto Alegre. Representarão para quê? Elas vão representá-los no sentido de dar os pareceres nos projetos que essa comunidade italiana do Rio Grande do Sul apresentar para o Consulado Italiano de Porto Alegre. Projetos em que área? Pode ser na área social, na área cultural, na área esportiva. Elas vão dar pareceres dentro do que for apresentado por entidade, até na parte de área também de divulgação, como é o caso de vocês, que pode ser também feito alguma coisa. Silvia, tu voltaste de Brasília. Exatamente. Né? E lá vocês discutiram justamente, vocês fizeram justamente a votação de quem vai representar o Brasil perante a Itália, os consulados. Exatamente. Porque no Brasil não são todos os estados que têm consulados italianos. A gente tem que entender que o consulado italiano, ele está dentro de uma circunscrição que pode englobar bem mais do que 2 estados, 3 ou 4 ou 5 estados, como é o caso de algumas áreas do Brasil. Por exemplo, a gente tem assim, uma divisão assim. O Rio Grande do Sul abrange só o Rio Grande do Sul, onde tem essa comunidade de 60 a 70 mil pessoas com cidadania. Depois, a outra circunscrição consular é a de Curitiba, mas na verdade ela engloba também Santa Catarina, e também eles têm mais ou menos o mesmo número de cidadãos registrados com cidadania italiana. Depois disso tem São Paulo, então São Paulo é 400, 500 mil, é todo um outro universo. Depois tem o Rio de Janeiro, São Paulo engloba também Mato Grosso, engloba, se não me engano, Goiás, e tem também Rio de Janeiro. Então tem 5 a 6 consulados no Brasil que engloba todo o Brasil, eles têm que representar o Brasil perante o governo italiano. Então, essas circunscrições é que vão ter o seu comitê italiano. Então, o Rio Grande do Sul tem um,
Curitiba, Paraná tem outro comitê de 12 pessoas, São Paulo, como é maior, tem 16 pessoas, Rio de Janeiro tem 12, e assim por diante. Nós fomos a Brasília, tivemos no final de semana a eleição do comitê, se chama TGE, Comitato de Generale Italiani all'Estero, Comitê Geral dos Italianos do Exterior. Representação Brasil. Nós fomos para lá para elegermos os 3 representantes do Brasil neste comitê. O Rio Grande do Sul foi também com um representante, Curitiba também, no sentido de Curitiba e Santa Catarina. E quem foi eleito foi a Rita Brasioli, de São Paulo, a Silvia Alciati, de Minas Gerais, e o Villone, de Recife. Então, o Rio Grande do Sul não conseguiu eleger, e nem Paraná, porque nessas questões tem que ser feita uma coligação entre os estados, e aí nós fizemos uma boa representação, chegamos a 35 votos, de um número de 16 votantes que somos, quer dizer, conquistamos votos extras além dos nossos, mas não tivemos êxito na eleição de um membro do Rio Grande do Sul. De qualquer forma, o Brasil está muito bem representado por estas pessoas que foram eleitas, são pessoas ativas, e eu confio nelas para representar o quê? Representar a comunidade italiana, que tem cidadania italiana do Brasil, junto à Embaixada do Brasil, desculpe, a Embaixada da Itália no Brasil e junto ao governo italiano na Itália. Qual que é o teu conselho e como é que funciona hoje, por exemplo, se eu quero tirar minha cidadania italiana? Eu sou descendente de italiano e o que eu devo fazer? É um trabalho difícil? É um trabalho custoso? Como é que funciona? Eu posso simplesmente ir lá, pegar o meu documento e levar para o consulado? Quais são os passos que eu tenho que fazer para que o ouvinte possa seguir, fazer certo, correto, para não perder tempo, não perder dinheiro? Exatamente. Bem, um processo de cidadania, eu digo o seguinte: 50% de um processo de cidadania é encontrar o documento do antepassado italiano. E algumas famílias, às vezes, nem sabem de onde veio e nem sequer o nome do antepassado. Então, de que forma a pessoa tem que fazer isso? Eu digo, vai indo para trás nos documentos, quer dizer, vai buscando os teus avós, depois disso os teus bisavós, isso se procura nos documentos de nascimento da pessoa. Então, busca no documento, por exemplo, de nascimento do teu pai ou do teu avô, tu vai encontrar o nome dos teus bisavós. E daí tu vai ver se ele era italiano, não é, até vai indo para trás. E a Itália é muito generosa nesse ponto, ela dá cidadania para todo mundo, não importa a segunda, terceira, quarta, quinta geração, ela dá cidadania para todos, sem restrições, né? Então ela é um dos países mais generosos, apesar das pessoas dizerem, mas é difícil, não é tão difícil assim, e também ela é bem generosa, diferentemente de outros países, como eu sei, tem países que só dão até a segunda ou terceira geração, e só dão para os homens a cidadania, só concedem aos homens, e também é mais machista ainda, né? Mas a Itália é generosa, muito generosa, mas claro, 50% do processo é descobrir de onde veio. Eu digo 50% porque se tu tem esse documento, o resto é tudo documento no Brasil e tu podes conseguir. Com alguma dificuldade? Certamente, mas podes conseguir. Então, conseguindo o documento da Itália, a gente busca e verifica se esse italiano não se naturalizou brasileiro. Quando ele veio para o Brasil, ele não se naturalizou. Eu digo, 98% dos italianos que vieram para o Brasil não se naturalizaram brasileiros. Depois disso, então, a gente começa a providenciar os documentos de nascimento, casamento e óbito até chegar em mim. Se foi meu avô ou se foi meu bisavô, eu vou buscando nascimento, casamento e óbito até chegar na minha pessoa. E o que tem que acontecer? Esses documentos, a gente diz, eles são de inteiro teor. O que quer dizer inteiro teor? Quando a gente tem essas certidões que a gente tira nos cartórios, nossa, assim, elas são um extrato, ela foi extraída, isto é, elas têm os dados básicos. Mas uma inteiro teor, ela é como uma história do documento, ela tem que copiar tudo que está escrito lá no livro de registro do cartório. Então ela é bem mais longa, ela é mais detalhada, ela pode dar detalhes que fecham ou não fecham com a próxima certidão. Então é importante verificar bem esses detalhes. Aí, quando você conseguiu esses documentos, você organiza o processo, tem nascimento, casamento e óbito até chegar em você, aí você procura um tradutor público
para traduzir esses documentos a partir de novembro, inclusive isso é uma observação que deve fazer, a partir de novembro, todos os documentos que serão apresentados ao consulado deverão ser de tradutor público, consulado em Porto Alegre. Já no Brasil todo já era, na verdade, tradutor público. Agora Porto Alegre também se adequou à Junta Comercial do Rio Grande do Sul, então um tradutor público dá fé pública e responde pelo aquilo que ele faz. Se por acaso tu fizeres algum documento com o tradutor público que ele traduziu algum dado errado, ele tem que assumir os ônus e os custos disso que ele fez. Em vez de um tradutor que não é público, não necessariamente vai assumir, vai ficar ao teu critério conseguir ou não acioná-lo, né? Então, você tendo isso, traduz e apresenta no consulado de Porto Alegre, se a tua circunscrição é Porto Alegre, como é o nosso caso. O que acontece? Esse processo, como não é um processo que tu tem que constituir advogado para isso, não necessariamente precisa constituir advogado para isso, tu mesmo és o requerente desse processo. É um processo administrativo. Então, tu podes organizar o processo, traduzi-lo e daí apresentá-lo no consulado, protocolando com um número. Esse é um processo administrativo. Então, o consulado de Porto Alegre vai receber esse documento ou esses documentos e vai estudar e analisar se o teu processo procede ou não procede, se ele vai ser deferido ou indeferido, né? Normalmente, se tu chegasse até esse ponto, tu tem todas as prerrogativas para poder ter o deferimento do processo. Porém, pode ser indeferido também, como alguns casos acontecem, em função de dados que não fecham direito, em função de alguns detalhes que só analisando um processo a gente pode dar mais detalhadamente o porquê disso, né? Então, tu tendo tudo isso, tu protocolas em Porto Alegre. O que acontece? Um processo agora protocolado em Porto Alegre. Quando tu protocolares, se tu protocolares hoje no consulado em Porto Alegre, tu vai dizer, mas por que eu vou ter que esperar 8 anos, 10 anos que seja? Isso que o consulado de Porto Alegre é um dos mais rápidos. Se for São Paulo, tem 25 anos pela frente, porque tem só 400 mil pessoas na tua frente. Porto Alegre tem umas 60... Se tu protocolares hoje, tem 60 mil pessoas na tua frente aguardando ser deferida a cidadania. Porque o que acontece? O governo italiano, na verdade, não ganha retorno financeiro com esses consulados para poder colocar mais funcionários. Então, a gente pode ter uma ideia, o que acontece? Nós temos os mesmos funcionários que tínhamos há 15 anos atrás em termos de número, ou menos. Esses funcionários têm que se desdobrar para conseguir fazer passaporte, atualização do Estado Civil, que é um outro item que vamos analisar hoje, e fazer os processos da cidadania italiana. Quando tu diz assim, mas por que eles não botam mais gente? Por que não atualiza isso aí? E não tem como botar mais gente, não é simples assim. A Itália, que está em crise desde 2008, você, Matheus, está vivendo lá, sabe como é difícil, ela não vai investir. Então não adianta se iludir que vai acontecer um investimento nesse sentido de mais funcionários. Poderá ter 1 ou 2, isso dá uma agilidade um pouquinho maior, mas não grande. Então, existe 1 ou 2 funcionários para analisar os processos. Quando tu vês um processo, digamos, de umas 50, 70 páginas, a pessoa tem que ser muito detalhista e um olho clínico muito acurado, né? Para poder notar se existe alguma fraude, porque, na verdade, existem. Tem gente de má fé que faz alguns erros no processo, erros para dar acertos, na verdade, né? Então, a pessoa que vai analisar, ela vai analisar com todo o detalhe, porque ela responde por isso. Então, ela vai demorar, numa manhã ela poderá fazer 3, 4 processos. E os outros dias da semana ela tem que atender pessoas, receber processos. Não é tão simples, então, tão rápido assim. Por isso, a gente diz assim, todos esses anos vai ser, não dá para se iludir. Vão ser todos esses anos. Aí o Matheus disse, não, mas eu vou fazer a minha cidadania na Itália. Não vou esperar esses 8 anos. Vou pegar o avião e vou para lá. Vou pegar o avião e vou para lá. É mais fácil.
Não, fácil em que sentido? Fácil porque é mais rápido. Sim, não vou Porém, 10 anos. exatamente, tu não vai ficar 10 anos, mas é porque tu vais para a Itália com um objetivo, porque tu queres cidadania para alguma coisa, ou para estudos, ou para residir na Europa, ou para, não sei, para algum intercâmbio, alguma coisa. E a lei assiste esse teu desejo de ir para lá e fazer lá. Podes fazer. Se tu vais para a Itália fazer também administrativa da mesma forma como farias em Porto Alegre, tu vais para um comune. A mesma coisa, o Consulado de Porto Alegre, ele responde praticamente como um comune. Comune é a prefeitura. Só que daí, o que acontece? O comune na Itália não tem 60 mil pessoas na frente. Ele tem 5 pessoas na frente. E por isso, ele vai ser muito mais ágil. Só que tudo isso tem um custo. Tem um custo de viagem. No caso de uma pessoa que já tem um emprego, alguma coisa mais ou menos agendada na Itália, ou tem algum amigo, algum parente, é uma coisa. Senão, se tu vais sozinho, eu digo, tu não vais gastar menos do que 3 mil euros para fazer esse processo na Itália. E tu precisa de um conhecido. E tu precisa de um link lá, alguém que te faça alguma coisa. Porque tu tens que falar italiano. Não adianta chegar lá, eu vou falar inglês no comune na Itália. Eles não vão te dar. Não vão te dar. Então, que italiano é esse que quer falar inglês só? Então, que pretensão é essa nossa? Então, a gente tem que ter um pouco de humildade, de entendimento. É a mesma coisa se viesse alguém para o Brasil e dissesse, não, eu sou brasileiro, mas eu só falo inglês. Mas que tipo de brasileiro tu é, então? Que brasileiro de Paraguai tu é, então? Né? Praticamente, lógico que eles vão pensar isso, mas praticamente, então, no meu processo, quando que eu entrego faço todo o processo, entrego no consulado, é um processo administrativo dentro do Brasil. Exatamente. Se eu quiser ir para a Itália, eu vou pegar esse mesmo processo e eu vou ter que fazer percorrer um outro caminho, que é uma legalização dos documentos para poder levar para a Itália. O que acontece? Um documento, quando ele sai do Brasil, ele tem que ter uma legalização consular para o país de destino dele. Por exemplo, se tu tivesse que ir para os Estados Unidos, tem que passar nos Estados Unidos, na Embaixada dos Estados Unidos, no consulado, e legalizar esse documento. Se tu legalizar, é reconhecer firma para poder tornar ele válido num outro país. Então, se tu está levando um documento brasileiro para a Itália, ele tem que ter um carimbo consular, senão ele não vale nada. Tu chega na Itália com ele e vai dizer assim, mas sim, e daí, quem é que dá fé pública para esse documento? Só o tabelião do Brasil? O tabelião do Brasil tem valor no Brasil, fora do Brasil. Quem dá fé pública para o tabelião brasileiro é o consulado da Itália. E da mesma forma, eu reforço uma outra situação. Um documento que vem da Itália para o Brasil, eu estou fazendo o caminho inverso. Alguém que estudou na Itália, ou um italiano que está na Itália e quer vir para o Brasil. Ele também vai trazer um documento italiano. Para chegar até aqui, esse documento, para o Brasil aceitar esse documento, no território brasileiro ser aceito, ele também vai passar por uma prefeitura, que na verdade é um departamento do Ministério do Interior italiano, na Itália, prefeitura não é prefeitura, na verdade, passa depois pelo consulado ou embaixada do Brasil, aí o Brasil bota um carimbo, um selo da embaixada e vem. O processo é o mesmo. A mesma coisa. Então não adianta dizer é difícil de daqui para lá, é difícil de lá para cá também. Qualquer pessoa que faça um estudo fora do Brasil, qualquer estudo, ela tem que revalidar esse título de estudo no Brasil. E esse é o processo certo. Obrigado. Perfeito. Então a gente conversou hoje com a Silvia Fachin Meneguzzi, ela que é de Bento Gonçalves, tradutora pública, conselheira do Comitê Italiano do Rio Grande do Sul e trabalha com o processo de cidadania. Silvia, foi muito bom conversar contigo, obrigado. Imagina, obrigado. É fantástico porque tu está sempre disposta a ajudar, isso já precisei muito disso, tá? E te agradeço e que bom que tu, de certa forma, tu realiza sonhos das pessoas. Tu acaba sendo uma intermediária muito importante no italiano que mora no Brasil e que vai em busca daquilo que ele quer. Tudo bem que tem alguns que vão se perder pelo caminho, ok? Mas tu tem aquele italiano que ele vai buscar e ele vai continuar sendo um italiano que cumpre com as suas obrigações e seus deveres e também requer os seus direitos. É verdade, é muito bonito. E obrigado pela acolhida de vocês, pelos espaços que vocês nos cedem, que a Rádio Viva nos cede. É muito bom realmente trabalhar com isso, porque tu trabalha com
os desejos das pessoas, os sonhos de realizar algumas coisas, mas eu sou muito realista, muito pé no chão. Eu logo coloco para as pessoas todas as questões. A gente não ilude a pessoa que possa conseguir uma coisa que, na verdade, ela não vai conseguir. Então, não se manda para a Itália, não se dá todas as documentações para uma pessoa para ir para a Itália sem ter feito toda uma checagem de tudo que tem, de como está, das possibilidades, porque existe muita gente que volta desiludida, gente que vai para lá despreparada e volta desiludida. Então, vamos evitar isso, ou jovens ou adultos, não importa. Às vezes a pessoa não está preparada para enfrentar ser um cidadão italiano lá na Itália, ser um cidadão europeu lá na Europa. Então, é bom estar bem preparado e saber o que vai enfrentar. Tu que estás lá, sabe que não é simples atender a todos os requisitos que o Comune coloca, concorrer em concursos públicos mesmo da Itália, sabe como é difícil se tu não está com le carte in regola, não? Então, é bom estar bem certinho nisso para que o sonho seja realmente realizado. Obrigada. Bom, obrigado, Silvia. Obrigado. Obrigada.